ser na televisão, tá? Vinga, peraí, calma. Calma, vou te deixar. Bota esse ossinho pra lá, bota esse ossinho. Muito bom dia, minha gente, bom dia, queridos, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês pelas ondas amigas da web. Olha, eu estava aqui pensando cá com os meus botões, daqui para frente vai ser inevitável as pessoas darem mais importância às redes sociais e à internet. Não que a grande maioria que se utiliza da internet não saiba dessa importância, mas parece que a grande mídia não sabia. Essas constantes pesquisas que apontam basicamente como vitoriosa a candidatura do Jair Bolsonaro para a presidência, estão demonstrando a importância, sim, das redes sociais. Porquanto, ontem eu ouvi um comentário político de um analista com o qual eu concordo, eu mesmo recebi inúmeras informações, não importa se fakes ou não, com relação à candidatura que agora se avizinha como vencedora. E, no entanto, do ponto de vista do PT, eles acordaram de uma forma muito tardia, não só o PT, o PSDB e outros tantos, para a importância da internet. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, na medida em que a gente vai percebendo esta realidade, a gente observa também a decepção por parte de um Alckmin da vida, que foi o homem que fez aliança com todo mundo para ter o maior tempo de televisão. E, no entanto, com relação às demais candidaturas, teve uma votação que sequer chegou à metade do terceiro colocado, que foi, na verdade, o Ciro Gomes. Então, foi Ciro mesmo, né? No terceiro, é verdade. Então, nós estamos aqui com o doutor Cícero Munhoz, cardiologista, diretor do Hospital Alemão do Amparo, aqui no Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, meu amigo Fernando. Já estava com saudade, né? Poxa, pois é verdade. Feriado, né? Eu aproveitei um feriadinho para dar um descanso, mas a gente fica com saudade dos amigos, né? Claro. E é verdade que nós estamos no mês do chamado Outubro Rosa, né? Isso aí. Um amigo está de rosa até porque vai haver uma solenidade daqui a pouco. No Amparo a gente está fazendo essa campanha. Sei. E fizemos um evento na segunda-feira e estamos fazendo um outro hoje, né? Para encerrar esse mês do Outubro Rosa, que hoje inclusive é o dia internacional da luta contra o câncer de mama. Então é muito importante esse esclarecimento, essas campanhas. Eu sempre digo uma coisa, se é uma coisa que tem bom no Brasil, duas coisas que resistiu a todas essas intempéries aí, políticas, uma é vacina. O Brasil é referência no mundo em relação à vacinação, embora agora, ultimamente, tenha tido uma recaída, né? Perfeito. Mas ainda é um país que valoriza muito essa parte de prevenção. E o outro são campanhas, né, sobre vários aspectos. Estamos vivendo agora a campanha do câncer de mama, mas de outro, câncer de próstata e de outros eventos importantes que eu acho que o governo tem a obrigação de estar sempre mergulhado profundamente. Por quê? Porque a medicina preventiva, além de ser muito mais benéfica para o paciente, ela é muito mais barata para o governo. A medicina preventiva chega às vezes a ser 10 vezes mais barata do que uma campanha de tratamento. Então é importante que essas campanhas tenham realmente um grande alcance, né? Camadas sociais as mais variadas. Aliás, ontem eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo pelo Dia dos Médicos, né? Sim, já passou, mas de qualquer maneira fica a lembrança ao vivo, né? Isso. E nós tivemos a felicidade de ter constatado um dos nossos queridos participantes do programa, o Dr. Silvio Provenzano, eleito presidente do CREMERGE, né? Com quem também está muito bem entregue, ele é batalhador e tal. E ainda ontem falei com
ele também, e a gente quer agradecer a esses queridos amigos. A medicina está muito bem representada aqui no programa, né? O Dr. Rodrigo Pego também, endocrinologista, né? E a turma que já esteve aqui, o Dr. Marcelo, né? O nosso querido Celso Dantas, urologista de primeira, se falou até no câncer de próstata, exatamente, né? E nós temos tido, né? Quem mais? O doutor Ganime, o doutor Bruno Ganime, né? Então, o nosso abraço, o nosso carinho a todos os médicos. Se eu esqueci algum, peço desculpas, mas de qualquer maneira, você sabe como é que é. Na medida que a gente avança em idade, a memória não é tão boa. São tantos médicos, né? É verdade. Ai, Jesus. Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rapidinho para aquele momento de oração e depois eu tenho uma coisa muito interessante que eu queria que você prestasse atenção. Eu vou falar o que é. Nós vamos ter pela primeira vez um manifesto político do grande espírita, considerado um dos maiores espíritas da humanidade, o Divaldo Franco, daqui a pouquinho. Então são apenas 7 minutos do ponto de vista da manifestação, mas vale a pena prestar atenção. Vamos aí ao momento de oração. Muito obrigado ao Luciano Gomes, lá de Pedrinópolis, que fez a ilustração, e também aos nossos queridos Marlon Jordão Boscarino e também Jorge da Mata, que fizeram o áudio. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém.
Pois é, né? E aí um abraço para os nossos amigos, doutor Oscar Velho, sempre participando do nosso programa, né? O nosso querido William Laranja, o Marco Silva. Alô, Marco Silva, um abraço grande para você aí nos Estados Unidos, a Tônia Elizabeth, o professor Jorge Trigo em Lisboa, o Eduardo Grandinetti lá em Belo Horizonte. Todos recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Eu vou acompanhar a Samira com essa câmera aqui agora, né? Porque na verdade nós vamos trazer para você essa participação pela primeira vez. Esse grande brasileiro, grande espírita, participou com uma informação a respeito da chamada ideologia de gênero. Pela primeira vez, cheguei aqui agora, olha, pela primeira vez esse grande espírita político, quer dizer, ele não é político, vai fazer uma manifestação política que eu acho que seria muito importante todos nós prestarmos atenção, Vamos lá. Qual é a pergunta que você tem para o baiano mais querido? O que dizer sobre a ideologia de gênero? Obrigado, Fernando. Pinga fogo, Diego. Eu diria em frase muito breve que é um momento de alucinação psicológica da sociedade. Em uma entrevista que recomendamos, Iraci Campos, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, entrevistou o nosso Haroldo a esse respeito. E as respostas, como as perguntas, muito bem elaboradas, propiciaram a Haroldo abordar a questão do ponto de vista legal, moral, espírita e social. Vale a pena, portanto, procurar na internet esse encontro de Iraci Campos com Haroldo Dutra. Haroldo disse, em síntese, eu peço licença a ele, que se trata de um momento muito grave da cultura social da Terra e que é naturalmente algo que deveremos examinar em profundidade, mesmo porque nós vamos olhar a criança, graças à sua anatomia, como sendo o tipo ideal. E a criança nesse período não tem discernimento sobre o sexo. A tese é profundamente comunista e ela foi lançada por Marx sob outras condições, que a melhor maneira de submeter um povo não era escravizá-lo economicamente, era escravizá-lo moralmente. Como nós vemos, através de vários recursos que têm sido aplicados no Brasil nos últimos 9 anos, 10, em que o poder central tem feito todo o esforço para tornar-se o patrão de uma sociedade em plena miséria econômica e moral, porque os exemplos de algumas dessas personalidades são tão aviltantes e tão agressivos que se constituíram legais e, porém, nunca morais. Todas essas manifestações que estamos vendo, graças à República de Curitiba, cujo presidente é o Dr. Moro, e deve ser o desnudar da hipocrisia e da criminalidade. Aliás, o Evangelho recomenda que não deveremos provocar o escândalo. E o nosso venerando juiz não provocou o escândalo, atendeu a uma denúncia muito singela. E, no entanto, levantou o véu que ocultava crimes hediondos, profundos, desvio de dinheiro que poderia acabar no Brasil com a tuberculose, com as enfermidades que veio atacando recentemente. Poderia educar toda a população e dar-lhe o que a nossa Constituição exige: trabalho, repouso, dignidade, cidadania. Mas determinados comportamentos de alguns do passado muito próximo estabeleceram o marxismo disfarçado e a corrupção sob qualquer aspecto como um princípio ético. A teoria de gênero é para criar na criança, no futuro cidadão, a ausência de qualquer princípio moral. Uma criança não sabe discernir
somente tem curiosidade. No mesmo banheiro, um menino, uma menina, irão olhar-se biologicamente, sorrir e perguntar o de que se tratava aquele aparelho genésico que é desconhecido. Então nós devemos repudiar de imediato e apelar para aqueles em quem nós votamos, somos responsáveis, e gritar para eles que somos contra, totalmente contra essa imoralidade ímpar. Vão me perdoar uma blasfêmia agora para adultos. Os espíritas somos muito omissos. No nome falso e na capa da humildade, achamos que tudo está bem, mas nem tudo está bem. É necessário que nós tenhamos voz. O apóstolo Paulo jamais silenciou ante o crime a imoralidade, e Jesus muito menos. Ele deu a César o que era de César, mas não deixou de dar a Deus o que é de Deus. Muitas aberrações nós silenciamos. Afinal, disfarçadamente, vivemos numa república democrática. E os nossos representantes lá chegaram pelo nosso voto. Já está na hora de acabar de votar por uma opercata japonesa. Já está na hora de deixar de votar por causa do emprego que vai dar ao nosso filho. Pensarmos na comunidade. Uma comunidade justa não faltará emprego para todos. Uma sociedade justa, de homens de bem, de mulheres dignas, naturalmente estabelecerá as leis de justiça e de equidade. Então nós evitaremos essas aberrações. O aborto provocado, esse crime hediondo que está sendo tentado tornar-se legal, por mais que seja legal, nunca será moral. Não somos contra quem aborta por essa ou aquela razão. Falamos em tese, matar é crime, seja qual for a aparente justificativa. E agora, com a tese de gênero, estamos indiferentes. E de um momento para outro, pela madrugada, os nossos dignos representantes adotam. Falávamos ontem a respeito de cartilhas do Ministério da Educação depravadas para corromper as crianças e que as escolas estão devolvendo ao Ministério. Que Ministério da Educação é esse? Que estabelece fatos? Tem uma indignidade muito grande. Os pais devem vigiar os livros dos seus filhos e naturalmente recusarem. Nós temos o direito de recusar, nós temos o dever de recusar. Victor Hugo já nos falava há mais de 150 anos, um grande pecado é a omissão. E Kardec nos falou que não era nobre apenas não fazer o mal, porque não fazer o bem é um crime muito grande. Então precisamos ser mais audaciosos, espíritas, definidos, termos opinião. A doutrina nos ensina, e para os jovens, eu direi que é uma ética, liberdade. O sexo é livre, livre-se, mas ele não tem a liberdade de indignificar a sociedade. Poderemos sim exercer o sexo, é uma função do corpo e também da alma, mas com respeito e com a presença do amor. Portanto, a teoria do gênero, jamais. Essa a palavra, né, de um dos maiores líderes, né? Bom dia, Samira, tudo bem? Bom dia. Muito bem. Vamos aqui com o Dr. Cícero Munhoz. E eu queria saber, Dr. Cícero, a sua opinião com relação a essa fala desse extraordinário homem de paz e religioso, evidente, o Divaldo Franco. O Divaldo, para nós, né, que conhecemos um pouco mais sobre espiritismo, praticamos, a gente conhece bem, mas eu acho que as pessoas não têm um conhecimento profundo de o que ele representa. Eu não diria igual, mas ele representa uma grande parte do que foi Chico Xavier. Com certeza, né? Com certeza. Que tinha também algumas opiniões que muita gente discordava, mas opiniões firmes, e que depois dele morrer, muita gente reconheceu que ele tinha razão. Se evidenciaram. Um resumo disso tudo que foi falado, eu coloco exatamente da maneira que ele falou. Esses regimes totalitários, né, e disfarçados de democracia, eu não consigo entender
Eu cheguei até a escrever para um amigo meu isso. Sei. Eu não consigo entender, e volto a dizer, eu não estou fazendo nenhuma campanha política, mas eu não consigo entender qualquer que seja político, de qualquer que seja o partido, que apoia ditaduras tipo Cuba, Venezuela, Bolívia e outros mais, Coreia do Norte, ter o desplante de falar em democracia. Que democracia? Esses caras não entendem de democracia. Não sabem o que é. Para apoiar esses tipos de presidentes, sei lá, ditadores. Ou ditadores mesmo, né? E isso aí, isso foi bem colocado aí pelo nosso Divaldo, que essas repúblicas, né, socialistas disfarçadas, que na verdade são comunistas, elas começam a ganhar corpo na hora que começam a, vamos dizer, estremecer um pilar importantíssimo da sociedade, que é a família. E de que maneira se faz isso? É mais fácil começar pela criança, pela inocência da criança, né? E aí vem desmontando essa estrutura, e a criança, quando chega lá, eles já consideram, isso também eu não estou falando, não é fake, está escrito lá. E vê um candidato agora, que eu prefiro não citar nomes para não dizer que eu estou na torcida, dizer que a tal, falou assim, kit gay, né? Isso foi um apelido que se colocou num material didático endereçado a crianças de que 6, 7 anos. Que hoje ele diz que é mentira, porque claro, está em campanha política, mas só não passou e chegou a começar a ser distribuído nas escolas e não chegou à mão das crianças, porque justiça seja a feita, vida da sociedade, não sei se até por uma conveniência política, a Dilma Rousseff vetou. A Dilma Rousseff vetou essa distribuição. Eu não sei. Meus parabéns. Não sei se é meus parabéns. Na época convinha ela vetar. Não sei se foi por um espírito realmente, né, de pensar na família, pensar na criança, ou se foi uma conveniência política de momento. Mas ela vetou. Então existiu. Não pode agora dizer que é mentira. Entende? Então isso que ele colocou, as pessoas têm que se posicionar, não tem que ficar em cima do muro. Eu, por exemplo, também sou frontalmente contra. Isso é homofobia? Claro que não. Não tem a ver. Eu tenho vários amigos que são homossexuais, gays, que são competentíssimos nas suas profissões, são meus amigos e sempre serão, e eles mesmos entendem que a hora de decidir qual o seu caminho no campo do sexo não é o caminho da criança. Cada caso é um caso. Você tem que crescer física e emocionalmente para poder então escolher, assim como se escolhe a profissão. Eu teria condição de, com 6, 7 anos de idade, dizer, não, eu vou ser médico. Eu posso sofrer influência, às vezes o pai influencia o filho, coisa que meu pai nunca fez, e eu nunca fiz com as minhas filhas, tanto que seu pai era médico, são médicos. Seu pai era médico também? Meu pai não, meu pai era militar do exército. Então eu nunca influenciei. Então se a gente não tenta influenciar para no futuro o seu filho não seguir um caminho por influência errada e ser infeliz no seu emprego, por que vamos fazer uma influência nefasta como é o caminho da prática sexual? Agora, o caminho da prática sexual é quando ele tiver maturidade, né, sexual, física e emocional. Agora, doutor Munhoz, quando é que deu o estalo na sua vida pessoal? Não vou ser médico. Como é que surgiu isso? Isso já surgiu, antigamente a gente falava em primário, né, ginasial científico ou contador. Isso. Esse start foi quando eu estava terminando o ginásio e começando o meu curso científico, pelos meus 15, 16 anos. O meu primeiro pensamento era engenharia. Engenharia química, química industrial. Tinha uns amigos lá que o pai dele era químico industrial, de uma grande multinacional. Eu achava bacana aquilo, para você ver. O tempo e a minha maturidade me mudaram para outro caminho. Para a medicina.
medicina. Então é preciso que as pessoas amadureçam, conheçam as coisas de maneira correta para que a decisão seja correta. E você vê, às vezes, quando a pessoa toma decisão por influência do pai ou não, nem sempre também permanece na mesma profissão em que se formaram. Você estava falando de engenheiro químico, eu estava me lembrando de 2 engenheiros químicos que eu tive a oportunidade de entrevistar. Todos 2 se formaram e são cantores. Um eu conheço. Um é o Ivan Lins, né? Exatamente. Que o pai que influenciou e tal, ele foi até o final da faculdade, recebeu o diploma. Em entrevista que ele me deu algum tempo atrás, num talk show que eu tinha lá no Barra World, ele me disse: Fernando, e aí papai me conseguiu um emprego através em Barbacena tinha uma grande indústria química, e eu fui lá fazer a entrevista. Fui fazer a entrevista, o cara me recebeu, e depois de me aprovar, disse: agora você pode dar um autógrafo para minha filha. Ele disse que nunca mais pensou em engenharia química. Eu acho que o caminho não é esse, né? E continuou cantor, já tinha sucesso com aquele Madalena com a Elis Regina. E o outro, o Mário José, que tem até um programa também na TV Imperial de Petrópolis. O Mário José, nosso amigo que vem aqui às terças-feiras, cantor, violonista de primeira, músico formado, mas a primeira formação dele foi engenharia química, que nunca se utilizou. Quer dizer, até depois de se tomar uma decisão, pode acontecer algo que mude. Não é, não? Por isso que eu acho que as pessoas ficam falando, né, em homofobia. Homofobia, gente, é você maltratar pelo fato da pessoa ser homossexual o seu semelhante. Isso é homofobia. Agora, discordância, vamos dizer, o contraditório, né, que é uma palavra muito usada na política. O contraditório existe na vida. Tem que existir na vida. Né? É assim que nós evoluímos. É verdade. E se todo mundo concordar com a gente, além de ser extremamente monótono, é extremamente improdutivo. Porque você não vai ver os seus defeitos, você não vai entender o seu potencial. Muitas vezes o seu potencial, que nem você ainda está vendo, ele é alertado por quem? Por um Agora, eu queria que você comentasse, porque ontem teve o debate na Band dos governadores. Sim. Né? O que você espera, qual é a expectativa? Eu vi o debate que foi transmitido pela mesma Band na Firjan. O de ontem, eu confesso a vocês que eu liguei a televisão lá do quarto e quando começou o debate, eu falei: Samira, começou o debate. E aí me acomodei na cama, bicho, olha, não vi mais nada. Acordei hoje às 6 da manhã, então não sei o que houve. E eu queria saber do amigo, que é uma pessoa confiável, do que viu, até onde viu. Eu vou te falar que eu vi 80%. Mas por que você não viu 100%? Porque eu não aguentei mais. Faltava lá um pouco ainda para terminar, aquelas considerações finais, eu mudei de canal. Sei. Eu já falei aqui contigo uma vez, fui criticado por alguns, mas a maioria concordou comigo, que eu não gosto de debate. Não gosto. Eu acho debate principalmente da maneira que é feito, né? Exatamente. Você tem 1 minuto para dizer por que se tornou médico. Poxa. Primeiro, pelo tempo, que é dispensado para cada pergunta e cada resposta. Segundo, pela baixaria que acaba se instalando. Ontem, pelo menos até a metade do programa, foi só baixaria. Era um acusando o outro, que o outro era amigo de fulano, de ciclano, que o outro fez campanha, que o outro botou dinheiro na campanha de A, B ou C, e assim foi praticamente. Quer dizer, um acusando o outro acusando um. O que eu acho produtivo? Eu acho produtivo uma entrevista. E falo isso porque projetos, agora, né? Agora naquele programa de segunda-feira da TV Cultura, que é o Roda Viva, há umas 3 ou 4 semanas atrás, no primeiro turno, foi feito um debate. Foi logo depois do primeiro turno, início da definição do segundo turno. Foi feito não um debate, mas foi feita uma entrevista de 1 hora, de 9 às 10 com um candidato e de 10 às 11 com outro candidato. Muito aí você tem uma noção real. As perguntas são feitas de maneira mais elaborada, a resposta não fica escravizada. Eu gostei muito de um trabalho que foi feito pela Globo News, não sei se você viu, na primeira eleição, primeiro turno, com os 4 prováveis ministros da economia de cada um dos 4 principais candidatos. Eu vi as 3 a hora que pude ver, porque ou a pessoa vê no horário que está
está sendo transmitido ou ver depois no YouTube, e foi muito mais esclarecedor para mim, como eleitor, do que um debate desse. O senhor tem 30 segundos, não, 1 minuto. Agora, poxa, teve um que o Bonner cometeu a indelicadeza de cortar o cara pelo meio, antes que o cara... Eu não me lembro quem era o candidato. Acho até que era o... Hein? Foi do Paraná. Sei lá, eu só sei que ele cortou, não, acabou seu tempo. Pô, mas peraí, o cara acabou o tempo, tem que fazer a pergunta. E outra coisa que os a favor do debate dizem, não, isso é muito importante para conhecer o plano de governo. Não é, gente. Agora, nós estamos na época da internet. Eu conheço os 2 planos de governo dos 2 candidatos. Eu fiz um download no meu computador, que não é muita coisa não, um download não é nem pesado. E li as propostas de um e a proposta do outro. Que, aliás, já estou desatualizado. Porque o download que eu fiz de um dos candidatos, já pela 3ª vez mudou. Mas não tem problema, você vai lá e pega o mais moderno. Então, para conhecer o plano de governo, não necessariamente precisa ter um debate de baixaria. Agora, uma pergunta aqui. Você está de acordo com aquela maneira, às vezes, agressiva que alguns jornalistas da Globo entrevistaram candidatos? De maneira nenhuma. Meu Deus do céu. Não. Alguém me disse assim, isso não é uma entrevista. Eu estou falando dos 2, do Bonner e a outra. Como é que é o nome da menina? Renata. A Renata, que são excelentes e tal. De repente se tornaram cães bulldogs. Exatamente. Meu Deus do céu. Parecia uma inquisição. E com todos os candidatos. E com todos. Não estou reclamando por este ou por aquele. Não. Que é um absurdo. No jornalismo não é isso, a meu ver. Não, de maneira nenhuma. E a gente comentou aqui, naquelas entrevistas que eles fizeram, pelo menos acho que uns 5 mais bem colocados, a gente colocou isso aqui. Aquilo é uma indelicadeza. Eu não acho que tem que ser feito isso. É você convidar alguém para ir na sua casa e de respeitá-lo. Foi o que o Cid Gomes fez quando fez aqueles pronunciamentos dele. Eu não estou defendendo A ou B. Eu estou dizendo o seguinte: o Cid Gomes vai, como se fosse também com o Bolsonaro, eu falaria a mesma coisa. O cara vai lá no comitê do Bolsonaro e esculhamba o Bolsonaro. O cara vai lá no comitê do Haddad e esculhamba o Haddad. Não, e sob risco dele mesmo, né? Porque o lugar ali era meio bravo. No mínimo a gente chama de falta de educação. No mínimo. Então um jornalista, a função de um jornalista é fazer um jornalismo imparcial. As perguntas que até incomodem, porque faz parte. Isso. Agora, não de uma maneira em que eu faço uma pergunta... E não deixa nem eu acabar de responder tudo. Verdade. Esse tipo de jornalismo, para mim... Não sei quem é que deu essa orientação, mas, pelo amor de Deus, meus pesos. Nesse ponto, eu nem sou um telespectador frequente da Record, mas a Record, nesse ponto, os jornalistas são muito mais imparciais. Eu vi algumas entrevistas com todos os partidos, são muito mais educados, perguntam, a resposta não foi suficiente, eles voltam a perguntar, mas sem a necessidade. Agora, há uma tese que os grandes veículos de comunicação, alguns acham que esses grandes veículos têm interesse direto no resultado das eleições, no sentido de benefício pessoal. Você concorda ou discorda disso? Concordo completamente, até porque, o que acontece? Nessas brigas de audiência entre emissoras, aí começa a surgir igual na eleição, os podres, né? E a gente sabe claramente que alguns órgãos de comunicação, e eu estou falando não é só televisão não, tem revista enfiada nisso, tem emissoras de rádio, tem de tudo. E não é só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que tem uma série de benefícios, e quando não benefícios, pelo menos dizer o seguinte: bater uma pedra em cima desse assunto aí que a gente vai resolver no futuro. E são milhões e milhões que essas empresas devem, que a minha micro empresa não pode dever. Sim. Eu sou um PJ e eu tenho todos os meus impostos em dia. E se eu não tiver, eu tenho uma série de sanções. Essas empresas devem bilhões, se juntar todas elas. E não pagam. Então, isso aí é claro que o interesse vai mais para quem promete no futuro continuar a mesma situação. Seja A, seja B, seja C. Então elas têm realmente um direcionamento para determinados candidatos. Você concorda, ou você acha que isso um dia vai ser mudado? Por exemplo, a rádio é muito importante. Todas as rádios do Brasil sempre será. O rádio, a TV mesmo, mas o rádio tem mais credibilidade porque é mais imediato, é menos fake, digamos, para falar uma palavra da moda, né?
menos falso. E pode compartilhar a sua atenção. Agora se concorda que 70%, 80% dos donos de rádio no Brasil são políticos. São. Quer dizer, é uma concessão pública. É o mesmo que você que luta pela meritocracia, como eu luto também, que a pessoa, para ocupar um espaço, ela tem que saber a coisa, é a mesma coisa que dá para um engenheiro a direção de um hospital. Quer dizer, por mais capacitado que ele tem, ele não tem a sensibilidade do médico e vice-versa. Mas isso que você falou é realidade. Eu não vou falar nomes, até porque hoje está na época dos processos, né? Isso, claro. Uma grande rede de hospital hoje, o dono dela é um político. Agora você vê. E está entrando de maneira aterradora. O nosso hospital já foi por 2 vezes, vamos dizer, questionado de por que não? Ser vendido ou não. Ah, mas vocês são isolados, não vão crescer. Ok, vamos tentar, a gente está tentando. Quando eu falo esse político, é um grupo, na verdade ele é cercado de um grupo. Você acha que ele não tem uma série de benesses que nós, sozinhos, lá não temos? É possível. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou fazer nenhuma acusação sem ter provas. Mas é muito possível. E aí você falou, não é médico, não entende nada de medicina, mas virou um empresário como nas rádios. O cara não entende nada de comunicação, nunca passou perto de uma faculdade de comunicação e tem um império de comunicação. Eu sempre conto uma história, quando há 4 ou 5 anos atrás eu lancei o meu primeiro livro, 50 anos de comunicação. A Luísa Biá, que é produtora, até hoje minha amiga, um beijo, Luísa, estou para trazê-la aqui há tanto tempo e vou, se Deus quiser, trazê-la. A Luísa é uma jornalista que a vida inteira trabalhou com o Jorge Perlingeiro. Jorge, nosso querido amigo também. E o Jorge, então, através da Luísa, me convidou para participar do programa. O programa era gravado no Bife de Ouro, que é uma churrascaria aqui da Barra da Tijuca. E resultado, então nós fomos, até a Samira foi junto, e estava naquela início de gravação de programa, ajeita daqui, ajeita dali e tal, porque era gravado. E de repente chega um senhor baixinho, que eu vou preservar o nome, mas até porque eu talvez não lembrasse mesmo, ao lado de um cara que parecia um armário, quer dizer, então você imagina, político e segurança. Com certeza. Aí o segurança chegou e falou, sabe quem é o fulano? Eu falei, não, esse é o senador fulano de tal. Eu falei, sim, estava eu e o Jorge aqui. Eu falei, como vai? E o Jorge, tudo bem? E o Jorge preocupado lá com a situação que estava ocorrendo. E de repente o cara disse, quer dizer que vai ter uma gravação, quer dizer, o cara queria se colocar. Tem uma gravação de um programa, né? Aí o Jorge falou, é assim, chamaram, ele saiu, fiquei eu e o baixinho ali comigo, o senhor gordinho, parecia uma barriquinha. Eu disse, o senhor faz o quê? Eu falei, eu sou escritor, né? Porque eu estava com o livro na mão. Eu falei, sim, mas eu preferencialmente sou comunicador. Sim, o senhor é comunicador de rádio? Eu falei, sou. Ele, detesto rádio. Eu falei, mesmo, é. Olha, o senhor acredita? Eu fui dono de 6 rádios. Tratei de vendê-las todas. Eu falei, mesmo, porque era um aborrecimento. Eu estava na minha casa tomando meu uísque, nesse tempo, tomando meu uísque, e telefonavam para mim, e disse, olha, um absurdo que o comunicador tal falou e tal. Eu falei, senhor me dá licença, eu tenho que fazer o programa. É o retrato que nós temos de país e de político. De político, principalmente. Eu espero, tem muita gente decepcionada com a segunda, os decepcionados com baixo índice de renovação. Eu já sou mais otimista. Eu acho que melhorou um pouco, né? Eu acho que o copo, pela metade, está quase cheio. Tem gente que acha que está quase vazio. Tudo bem, é uma questão de entendimento, né? Eu acho que já começamos a dar o primeiro passo. Eu acho que tem pelo menos uns 40 políticos tradicionalíssimos que não tem mandato mais. Ficaram de fora. É um caminho. Mas não sei quem entrou. Tá bom, vai. Os filhos também dançaram. A Cunha, não sei o que, Cunha, como é que é? Cristiane Cunha, não. Eliane, sei lá. O outro, o Cabralzinho, dançaram. Então, eu até acho que, coitado, você fala, mas o menino tem culpa? Não sei se tem culpa ou não, mas o povo tem que demonstrar algum tipo de insatisfação. E já começou, já está acenando há algum tempo. Vamos relembrar 2 anos atrás que o PT teve uma derrota estrondosa no Brasil inteiro. Perdeu não sei quantas prefeituras.
já era uma sinalização que o povo estava chateado. Exato. E aí o pessoal fala, porque o Bolsonaro foi uma criação da própria esquerda. Da própria esquerda, pela sua incompetência. A esquerda, com a sua incompetência, criou um cara, até chamando de salvador da pátria, se não fosse, digamos assim, diminuí-lo. Se não fosse o Bolsonaro, seria outro. Seria outro. Era questão de nome só. Né? Seria o Álvaro Dias, talvez. Seria o do Partido Novo, né? O Amoedo, talvez. Né? Que eu acho que é um cara que tem futuro político. Se ele souber se comportar, se ele tiver atitudes coerentes, é um candidato para o futuro muito interessante, o Amoedo. Eu vejo nele um cara que tem, se ele tiver realmente princípios patrióticos, olhar para o povo com um olhar um pouco mais cuidadoso, ele tem futuro político. Tem futuro político. Eu acho. E o daqui para frente, o que você espera? Faltam quantos dias para a eleição? 9 dias para a eleição. Daqui para frente, porque é como você disse, né? A constatação do óbvio. Né? Se não houver um fato muito pouco provável que venha a acontecer, as eleições estariam definidas, pelo menos a nível presidencial, em favor do Bolsonaro. Né? Agora, local, me parece que o juiz vai ser eleito também, levando em consideração a diferença, mas esses governadores, nem todos estão afinados com a presidência. Né? E aí, como é que vai ser a administração dessa situação? Política é uma coisa que a gente tem que entender que, primeiro, o presidente não faz o que ele quer. Ele tem que ter, não digo uma maioria absoluta, mas tem que ter um apoio significativo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Isso eu vejo um pouco mais otimista agora. Há 3, 4 meses atrás eu teria minhas dúvidas, depois da eleição. Porque hoje a segunda bancada do governo é o PSL. Ou seja, é o partido do Bolsonaro. Então isso já dá um pouco de respeito. No Senado também, me parece que ele elegeu 5 ou 6, também é significativo para um partido que tem uma representação praticamente inexistia. Então eu acho que esses apoios têm que ser vistos de uma maneira, não como sempre foi feito, o toma lá da cá. Eu acho, a minha esperança é que essa quantidade de pessoas novas que entraram, um partido praticamente desconhecido que entrou e fez agora uma diferença, possam, vamos dizer, arrebanhar apoios sem essa do toma lá da cá. Vamos olhar para o futuro do Brasil. Está na hora do patriotismo aí, né? Não é porque eu falar mais alto. Falar mais alto. Aqui é um defeito do brasileiro achar que patriota tem que ser o militar ou o civil na hora do jogo do Brasil, até para remar. Não é assim. Não é assim. Você cansou de ir nos Estados Unidos, né? Eu já fui algumas vezes também. Lá o sentimento patriótico. O cara tem uma casa, ele bota um mastro com uma bandeira dos Estados Unidos. Isso é patriotismo. Aqui no Chile. Aqui no Chile, exatamente. Vamos falar aqui pertinho da gente. Então, eu acho que esse sentimento, porque patriotismo nada mais é do que a extensão da sua família. A sua família micro é a sua família dentro de casa e a sua família macro é o seu país. Se não for dessa maneira, para onde que nós vamos? Se não cuidar da sua família em casa e do seu país, nós não temos futuro. Então eu espero que essas manifestações, principalmente a favor do Bolsonaro, porque a maioria, como você falou, só um fato assim que eu não acredito que possa acontecer. Não, acho que não. Também Vamos não. relembrar aí que na época do Lula, quando o Lula foi reeleito, queriam botar na conta dele, já estava respingando mensalão, lembra? Nem o mensalão conseguiu abalar. Até porque, entre outras coisas, falta muito pouco tempo, né? Falta muito pouco tempo. Eu acho que é aquilo que eu te falei antes da gente estava conversando aqui, antes de começar o programa. Eu acho que nós estamos naquele jogo de futebol, aos 30 minutos do segundo tempo, o time ganhando, 2-0, tranquilo, rolando a bola, tratando do jogo até o final, e o adversário que está perdendo, claro, agora, ele vai dar chute na cadeira, vai se jogar na área, ele vai tentar vai fazer de tudo para fazer um gol. Agora, o presidente do PSL deu a informação à imprensa de que o Bolsonaro não vai participar do debate. Sim. Na sua opinião, correto ou não? Corretíssimo. Embora eu esteja, segundo a pesquisa do Ibope ontem,
Eu estou na minoria, me parece que 25% acha que não e o resto, 75%. Eu acho que foi 71, uma 71 coisa assim. a 29, E eu estou nos 29 e vou te dar várias razões. E algumas razões médicas, que muita gente não está falando. Gente, Bolsonaro tem uma bolsa no abdômen, ninguém sabe direito o que é, embora tenha se falado muito. O que é uma colostomia? A colostomia sai por ali, fezes e gases. Um homem desse, num local, pode inclusive... Sob tensão? Sob tensão, criar uma situação extremamente desagradável, até de odores desagradáveis. Pelo amor de Deus, o homem está com uma colostomia. Então, do aspecto médico, embora os médicos tenham falado que ele está em boas condições físicas, eles fizeram uma ressalva no final. Tem que haver o quê? Uma condição especial. Faça a entrevista. Agora, o Munhoz, para não perder a oportunidade, já que você é médico, a sua opinião médica, essa bolsa deve permanecer ali durante quanto tempo? Geralmente, em média, 3 meses. É mesmo? São 3 meses. E aí tem que submeter uma operação para reversão? Isso, sabe? Faz uma cirurgia para reversão, ou seja, vai se abrir o abdômen novamente, vai se tirar... Mas no mesmo lugar que foi aberto? Não, geralmente não em cima da cicatriz, no local próximo. Qual é a possibilidade de uma intercorrência nisso ruim? Olha, a cirurgia é muito bem planejada. Geralmente não tem intercorrências maiores, não tem. Tem gente já pensando... Ele vai precisar tirar a licença da presidência? Não, a cirurgia, ele deve fazer a cirurgia até início de dezembro, ou seja, em janeiro ele vai ter já as condições de assumir esse problema. E essa reversão, porque, para que o público entenda, o cocô sai por ali, os gases também. Ela volta automaticamente? Volta, porque na verdade, qual é a situação que você tem? Você imagina o cólon. É um tubo grande que ele é conectado ao intestino fino aqui, ele tem um colo ascendente, depois tem esse colo transverso e depois um colo descendente até onde vai a via de eliminação, o ânus. Tá? Foi esse cólon aqui, que liga o ascendente com o descendente, que foi desviado, ou seja, eles fecharam a parte que vai para o ânus e abriram essa parte aqui... Na barriga. Na barriga. O que eles vão fazer? Eles vão pegar essa parte, tirar da parede e conectar novamente aquela área. E eu tenho a impressão, o processo higiênico disso, como é que é? Deve ser complicado, né? É complicado. Porque todo dia o cara tem que tirar isso, lavar, alguma coisa assim? Mais de uma vez por dia, às vezes, dependendo de uma situação. É complicado. É um cuidado todo especial. Se quem puder ter uma pessoa para fazer isso, é o ideal. Porque o próprio tem dificuldade. É uma coisa muito complexa e isso é só para mostrar às pessoas que ainda duvidavam, né, que o cara tinha sido agredido. Você viu o negócio do fake? Interessante, eu lembrei agora. Está se falando muito no fake, inclusive o Partido dos Trabalhadores está entrando na justiça, dizendo que... que usou abuso do poder econômico. É o negócio do pênalti. Tudo lá no final. Eu ouvi um fake, claro que é um fake... Uma pessoa dizendo, eu estou disfarçando a minha voz para falar uma coisa aterrorizante. O que ele falava em tese? Que ele tinha provas de que isso tudo foi uma farsa. O Bolsonaro tinha um câncer de intestino, vai vendo. Olha onde a mente humana vai. Ele tinha um câncer de intestino e não podia dizer que tinha, porque isso ia abalar a campanha. Então eles forjaram esse acidente para ele ir, então, como se fosse um esfaqueado e fazer a cirurgia do câncer. Vai vendo onde é que a mente vai. Então isso tudo foi uma grande mentira. É uma cirurgia que já estava programada, só que não podia ser falada. Foi então esse é o fake. Teatro. Então, esse negócio de fake é dos dois lados. É dos dois lados. É lamentável, a gente tem que assistir uma campanha onde se põe um cara no pau de arara, todo ensanguentado. Isso é apropriado? Não é apropriado. Entendeu? Você quer falar de qualquer coisa, passado, nós temos que olhar o Brasil para frente. Nós estamos olhando no retrovisor, por isso que o Brasil não está atingindo o que devia. Olhado para o retrovisor e roubado. Se a gente estivesse olhando para frente... E roubado escandalosamente. Não roubado, nós seríamos hoje uma nação espetacular. Quando nada... É um outro ponto que eu queria abordar.
porque eu quero parabenizar o pessoal do jornalismo da Globo, principalmente o jornalismo da parte da manhã, que está fazendo um trabalho de denúncia muito importante contra o desmazelo que está acontecendo nos hospitais públicos. Sim, né? Hoje ainda foi mostrado uma cena de um senhor ou uma senhora, não sei, porque foi através de um vidro, né, onde se pôde filmar, a pessoa internada no Hospital de Bom Sucesso, onde se gastou 20 milhões para a reforma, você viu? E em 4 cadeiras. Eu vi. Em 4 cadeiras. E aí teve um comentário muito interessante, que a direção do hospital, através das relações públicas, o hospital não nega atendimento para ninguém. Mas segundo até autoridades acima do Brasil mesmo, dizem que isso é um mau atendimento, isso é um péssimo atendimento. Isso mostra a que ponto chegamos. E qual é a possibilidade de você, como médico e como gestor de um hospital não público, porém particular, qual é a possibilidade de reversão desse quadro terrível, Fernando, de mau atendimento? Isso é terrível. E aí, voltando um pouquinho atrás, quando eu estava falando agora da tortura, mostra aquelas imagens horrorosas. Gente, tortura é uma coisa repugnante, sob todos os aspectos, seja de um lado, seja do outro, né? Seja claro. No regime militar, tinha os dois lados, tortura bilateral, que é uma coisa nojenta. Terrível, Mas aí eu faço uma outra pergunta, que não justifica isso, de maneira... É injustificável qualquer tipo de tortura, seja ela física ou mental. Mas vamos lá, o povo não é torturado? Quem falou que não é? Essa situação que você colocou é tortura. E filas, pessoas deitadas no chão. Estamos chegando quase à situação da Venezuela, que os bebês quando nascem estão em caixa de papelão. Você já viu isso? É mesmo? Não tem berço, não tem lugar mais para botar. Berço papelão. Estão chegando ao ponto de a população de cachorro está acabando na Venezuela. Está sendo dizimada, porque estão matando os cachorros para se alimentar. Isso não é tortura? Como é que é o nome disso? Me diz. Você deixar um povo passar fome, passar necessidades quanto ao hospital, como você está falando. Isso, para mim, é a pior e mais horrível tortura que você faz com uma população. E como você pode consertar isso? Não é muito difícil. Parar a roubalheira. Primeiro, estancar a sangria. Né? Quando você vai atender um paciente que toma um tiro e está sangrando, a primeira coisa, para de sangrar. Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Né? Tampar o furo, ver qual é o vaso, tem que fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, para a sangria, para a roubalheira. E parar a roubalheira significa o quê? Gestão séria de cada hospital que está aí. Porque esse tipo de gestão, organização social, Fernando, organização social... O que é isso, né? Foi o quê? Foi a oficialização da roubalheira. Como foi? Se é que teve raras exceções, a gente até coloca com raras exceções. Eu não estou citando eu não sei se teve. Estou citando o nome da organização. Eu lembro daqueles que tiveram raras, os caras eram... Desviavam material do hospital para cuidar dos cavalos. Então, mas é pouca coisa, depois a gente vai... Meu amigo, roubar, o roubo, o desvio, ele vai desde o pacotinho de esparadrapo até os bilhões que foram desviados. É uma questão de caráter. Eu sempre digo isso, é uma questão de caráter. Quem rouba lá uma maleta do hospital, pode roubar, sabe, uma concorrência em bilhões. Então a primeira coisa que tem que se fazer é isso, é começar a botar coisa no trilho com uma gestão correta, uma gestão séria, honesta, e mostrar para quem... Outra coisa é a parceria do funcionário. Certo. Eu tenho essa experiência. Os meus funcionários lutam o hospital é a segunda casa deles. Hoje o funcionalismo público está abandonado. O funcionalismo público, principalmente do hospital, luta sem a menor condição de trabalho, atendendo as pessoas no chão. Olha, antes que eu me esqueça, difícil, a Ana Lúcia Barbosa, nossa ouvinte, está aniversariando hoje. Gente, eu agradeço a Deus a lembrança, porque há muito tempo ela botou ali, quando estava ali vendo o Divaldo, eu vi e esqueci, me perdoe até a interrupção. Claro. Ana Lúcia, um abraço grande, felicidades, muitos anos de vida, mas conclua, por favor. Mas é isso, então eu acho que tem jeito, claro que tem jeito. Nós temos que dar o primeiro passo.
O primeiro passo, eu acho que é esse aí. Primeiro, é a população se juntar realmente em torno de um objetivo. Primeiro, renovar, melhorar. Não vai ser um passe de mágica que tudo vai se resolver, mas é um início de uma caminhada que a gente precisa, ou aliás, já precisava há alguns anos, mas nunca é tarde. Está na hora de a gente começar uma transformação aí. Vamos torcer por isso, meu caro Dr. Cícero Munhoz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né, que é sempre muito importante para nós. Eu também estava morrendo de saudade do Munhoz, porque semana passada não tivemos o programa, foi aquele feriadão, mas a gente continua. Quer deixar recado para alguém? Por favor. Deixar recado aí para os nossos doutores aí, né? Ontem, inclusive, recebi um cirurgião lá, um ortopedista. Que bacana. Que vai começar a fazer um trabalho lá no nosso hospital. Então, são convidados os nossos médicos, cirurgiões de todas as áreas, que o nosso hospital está de portas abertas, terá o maior prazer em recebê-los. E relembrar, já que o Divaldo hoje começou o programa, vamos terminar também falando no nosso Lar de Frei Luiz, né? Perfeito. E sempre precisa da colaboração dos nossos internautas aí, é só entrar no Google, Lar de Frei Luiz, que vocês terão todas as informações de como ajudar um lar santo como é o Lar de Frei Luiz. Engraçado, vai ser algo meio que amador, mas acontece o seguinte, eu estava aqui na dúvida, sabe, se eu boto ou se eu não boto isso. Põe que eu conheço. Você conhece, né? Vale a pena. A minha sobrinha lá de São Paulo, a Simone, um beijo Simone, me mandou esse vovô, eu não sei quem é, mas o poema que ele narra é do Nordeste, né? Eu acho que vale a pena para encerrar o programa. Vamos torcer para ver. Se você puder focalizar bem bonitinho aqui, Samira, porque ele não está no ideal, que seria horizontal, ele está no vertical. E eu vou tentar manter fixa a minha mão. Vamos lá? Eu vou soltar aqui agora, vamos lá, vamos ver se... Vô, uma poesia hoje para o dia 30 de setembro de 2018. Uma poesia? Eu vou contar a poesia, então, na lavoura da minha vida. Na lavoura da minha vida, Deus de cedo eu pelejei. E recordo cada semente que na terra eu sepultei. E eu tive que aprender que eu só podia colher daquilo que eu plantei. Deus de cedo eu aprendi que a gente já é testado com dois caminhos a seguir, frente a frente, lado a lado. E a gente tinha que escolher a estrada a percorrer e o caminho a ser trilhado. Não sou culto nem letrado, vermelho eu falo vermelho, caminho de pé no chão, nunca achei isso feio. Feio é quem não aprendeu a cuidar do que é seu para cobiçar o alheio. Eu conheci muitas famílias a passar por precisão, com 5, 7, até 10 filhos, numa seca do sertão. No meio da desigualdade, vencendo a dificuldade, nenhum virou ladrão. Todo dia eu peço a Deus saúde para trabalhar, que Ele me dê sabedoria e coragem para lutar e que eu perceba assim que aquilo que vem para mim é porque eu fui lá buscar. Peço que eu nunca tenha inveja da riqueza de ninguém, mas se um dia eu ficar rico, que eu perceba tão bem que granfino da ralé, a gente é aquilo que é e não aquilo que tem. Aquilo que tem valor, dinheiro não vai comprar. Consciência, atitude, histórias para se contar, o resto tudo é passageiro e no dia derradeiro ninguém consegue levar. Será que adianta, meu povo? Será que adianta ter barco, moto, carrão, ter conforto, segurança, morando numa mansão, mas quando olhar no espelho dá de cara com ladrão? E olhando no espelho, refletindo a consciência que a gente descobre sem precisar da ciência, com toda simplicidade, que caráter e honestidade vêm de dentro da essência. E é justo essa essência que mostra a nossa beleza, seja o cara rico ou pobre, plebeu da realeza, ter na conta honestidade é a nossa maior riqueza. Meu Deus, né? Emocionante, é tudo isso, né? Emocionante. Eu até tirei aqui o microfone para botar pertinho. Espetacular. Né?
Fantástico. Esse é um ministro da cultura do povo, né? Exatamente. Esse sabe tudo, é onde a sabedoria se torna maior que a cultura, né? Exatamente. Fraterno abraço, querido. Olha, a todos vocês que estão sintonizados, a segunda-feira chega aí, nós estaremos de volta com o nosso programa Namastê, que é a saudação que diz: o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Vamos às letrinhas, um bom fim de semana a todos. E não se esqueçam, segunda-feira estaremos novamente aí com vocês, se Deus quiser.